Evangelho de João, capítulo 16. Quarto livro do Novo Testamento. Jesus estava tendo o seu último diálogo com os discípulos antes de ir para a cruz. Muitas coisas foram ditas. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, realiza a ceia. No capítulo 14, Jesus diz que iria voltar para o Pai para preparar moradas. No 15, Jesus diz: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, aquele que permanece em mim e eu nele dá fruto. E agora Jesus vai falar a respeito daquele que viria para atuar de uma maneira profunda no coração humano. E o capítulo 16 começa com Jesus dizendo: tenho-vos dito essas coisas. Depois de ele ter dito que precisaríamos permanecer nele para ele permanecer em nós, depois de ele ter dito tudo o que disse: tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus estava dizendo que ali alguns passariam por perseguições. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque vocês estavam comigo. Mas agora eu vou junto para o Pai daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vamos parar por aqui. Jesus estava finalizando o sermão, ou o diálogo melhor, com os discípulos. E a grande preocupação de Jesus, em João 16, era preparar os discípulos para a vinda do Espírito Santo. Não falamos muito do Espírito Santo. Falamos do Pai, falamos de Jesus, mas pouco se fala a respeito das ações, da missão, da função do Espírito Santo. Muitas coisas podem ser ditas a respeito do Espírito Santo. Não farei um sermão só sobre o Espírito Santo. Farei um sermão sobre a importância da palavra de Deus. Mas Jesus deixou claro em João 16 que sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, mesmo aquilo que Jesus havia feito, mesmo as palavras de Jesus que haviam sido ditas, mesmo o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, tudo isso seria em vão,
sem a ação do Espírito Santo. Vocês sabem que nós acreditamos na palavra de Deus, e as Escrituras dizem que nós temos um único Deus, formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Os três têm o mesmo nível de hierarquia, nenhum é superior ao outro, eles trabalham juntos numa unidade, um único Deus, mas cada um deles tem a sua função. A função do Espírito Santo, e essas funções não estão explicadas. Deus não explicou porque um tem uma função, o outro outra e o outro outras funções. O papel de Jesus até entendemos mais, no sentido de que ele era e sempre foi o porta-voz da Trindade. Vocês sabiam que o Deus do Antigo Testamento, que o povo de Israel se relacionava, aquele que estava na nuvem, aquele que falava com Moisés, era o Deus Jesus. Ele não tinha o nome de Jesus, mas era o Deus Jesus. Ao estudarmos a Bíblia, nós percebemos que o Pai, de uma maneira geral, é como se ele estivesse no gerenciamento geral do universo. O Filho, aquele que diretamente se relaciona com os seres criados de todo o universo. E o Espírito Santo, aquele que age na mente daqueles que se permitem para serem ensinados, orientados, transformados, utilizados pela ação que ele exerce na mente de cada um de nós. Então, por mais que Deus fizesse tudo o que fez, por mais que Jesus fizesse tudo o que fez, é o Espírito Santo, Jesus diz, que nos conduz, nos direciona, nos orienta a entendermos quem somos e a entendermos que precisamos de um Salvador. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Atuava. Deus atuava no Antigo Testamento? Atuava. Jesus atuava. Mas qual era a legalidade disso? Porque Deus havia dito para Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles deveriam morrer. Se isso fosse levado de forma imediata, nós nem existiríamos hoje. Adão e Eva teriam imediatamente sido mortos. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Há um resultado imediato ao nos separarmos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que talvez tenha dito na semana passada. Queridos, quando nós nos separamos de Deus, quer sintamos ou não, quer acreditemos ou não, imediatamente começamos a morrer. E eu ilustrei a semana passada que o peixe, no momento em que ele foi criado para viver dentro da água, no momento em que ele sai da água, mesmo que ele não morra no primeiro segundo, ao sair da água, ele entra num processo de morte. A morte será uma questão de tempo para o peixe morrer. Quando nos separamos de Deus, começamos a morrer, e morrer definitivamente, fisicamente e eternamente, será uma questão de tempo. Porque Deus é a fonte da vida, Jesus é a fonte da vida. Sem Cristo não há vida. As pessoas falam muito de muitos assuntos, muitas coisas são pregadas, e todas elas talvez tenham o seu lugar, mas a mensagem fundamental é que sem Cristo não há vida. E quando eu digo sem Cristo, não é sem Cristo no nome, mas no caráter, sem buscarmos ter um caráter como Cristo tem, sem o aceitarmos como Salvador e Senhor da vida, sem nos abrirmos para a ação do Espírito Santo, para que Ele nos convença que precisamos de um Salvador,
não há vida. Muitos interpretam que ter Jesus na vida é simplesmente dizer que tem Jesus, é dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele é... Queridos, isso tem o seu lugar, mas amor não é simplesmente um sentimento. O amor não se resume em sentimentos e em palavras. O amor, de uma maneira mais abrangente, ele se materializa, se assim posso dizer, através das atitudes. E eu evidencio em minha vida que amo a Deus quando a minha vida tem coerência em relação àquilo que o Senhor espera que eu viva e que eu seja. O Espírito Santo tem a função de nos guiar a toda a verdade. Agora eu quero entrar num segundo momento dessa mensagem. O Espírito Santo nos guia à verdade, certo? Mas como é essa busca da verdade? Porque eu continuo dizendo para vocês que me relaciono com pessoas de inúmeras denominações religiosas. E sempre digo que Deus tem os seus filhos sinceros em todas as religiões. Mas também digo que Deus não pode ter duas verdades para o mesmo assunto. Isso não é uma questão de achismo. Isso é uma questão óbvia. Não existem dois caminhos para o mesmo assunto. E justamente a controvérsia no céu se iniciou quando Lúcifer disse e entendeu e propagou que aquilo que Deus ensinava, que a verdade que Deus transmitia, que a maneira como Deus conduzia o universo não era feito da melhor forma. E Satanás então questiona o amor de Deus, o governo de Deus, expresso através da sua forma de gerenciar o universo e de lidar com seres criados. Houve um questionamento nesse sentido. E nunca houve três caminhos. O caminho era ou seguir aquilo que Deus dizia, ou não seguir. E o não seguir pode se subdividir em quantas mensagens você e as pessoas inventarem, mas na verdade existem dois caminhos: a verdade e o que não é verdade. Entendem isso? Pastor, existem centenas, talvez milhares de religiões que têm doutrinas diferentes. Ok, mas só existem dois caminhos: a verdade e o que não é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais você e eu precisamos entender qual o caminho que temos a seguir e entendemos como e buscarmos a Deus para cada vez mais encontrarmos, ampliarmos, aprofundarmos o conhecimento desse caminho, para que possamos vivê-lo de forma como o Espírito Santo quer nos conduzir. Porque o Espírito Santo não quer só nos conduzir à verdade. Conhecer a verdade, obviamente, tem o seu lugar, mas o conhecer a verdade expresso por João não é um conhecer teórico. É um conhecimento experimental. É um conhecimento onde o ser humano se deixa conduzir pelo Espírito Santo, para que essa doutrina, esse ensinamento, essa verdade seja absorvida pela mente, interiorizada no coração e vivida nas atitudes, nos relacionamentos, da nossa postura e estilo do dia a dia. Seria tão fácil entender então as Escrituras? Quando Jesus, há alguns textos, se você quiser voltar um pouquinho, a sua Bíblia, João 5, o versículo 39, Jesus estava tendo um diálogo, e nesse diálogo, Jesus estava explicando a sua missão. Muitos não estavam entendendo que ele era o Messias.
Então Jesus diz no versículo 39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus, durante o seu ministério, enfatizou a importância de se estudar a palavra de Deus. O termo examinai aqui não está ligado a ler a Bíblia. Quando você vai a um médico, o que o médico tem que fazer para poder te dizer o caminho que você deve seguir no sentido de obter saúde ou de curar uma doença? Ele tem que examinar você. E para examinar você, ele faz isso através de exames e através ali, daquele momento que você está com ele. Alguns medindo a pressão, o batimento e assim por diante. Examinar não é simplesmente ler a Bíblia, mas examinar é buscar conhecer as Escrituras de forma profunda. Será que a Bíblia é um livro que necessita de algo a mais do que leitura, como eu estou dizendo? Alguns versículos explicam isso. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 24. Jesus havia ressuscitado, e ele, quando ele morre, muitos não entendem, porque ele não havia sido ainda o libertador de Israel, que era o que se esperava de alguns, mas Jesus havia vindo estabelecer um reino espiritual, e 2 discípulos haviam voltado para casa de Jerusalém, depois de tudo o que havia acontecido. Jesus havia ressuscitado, e esses discípulos na estrada de Emaús estavam tristes por não estarem entendendo aquilo que havia acontecido. Porque o Messias parecia ser o libertador? Porque o Messias não havia vindo para libertá-los do jugo romano? Era a expectativa deles. Eles examinavam a Bíblia e não enxergavam que o Messias que viria a primeira vez não era o Messias que virá a segunda vez. E quando Jesus os encontra, olha o versículo 25. Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha o que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 44, a seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei. Porque Jesus agora aparece para outros discípulos, e ele vai dizer para os outros: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Antigamente era dividida a Bíblia assim: os livros de Moisés, todos os livros proféticos e os livros de sabedoria, onde estavam envolvidos os salmos. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que Jesus está dizendo? A importância de examinar as Escrituras. Os discípulos que estavam com Cristo 3 anos e meio, que já eram israelitas, que faziam parte do povo de Deus, não haviam entendido o que Jesus viria fazer aqui na primeira vez. E Jesus, depois da sua ressurreição, encontra com cada um deles para dizer: vocês erraram, vocês não interpretaram do jeito que deveria. E queridos, quem somos nós para entendermos que sem estudarmos e interpretarmos corretamente as Escrituras, teremos a tranquilidade de que estamos fazendo o que tem que ser feito? Não são 10 ou 20 pessoas, não são milhões de pessoas, são
bilhões de pessoas que hoje não entendem o que a Bíblia diz de forma completa. Não sei dizer o número exato, mas já temos mais de 8 bilhões de habitantes no mundo? Já temos? São mais de 8 bilhões de habitantes que talvez não entendam a mensagem da Bíblia. Isso não é algo local, isso não é algo de um bairro, isso não é algo de um grupo. Eu não estou dizendo que Deus não tem os seus filhos, como eu disse, em todos os lugares. Eu estou dizendo que, apesar de Deus ter os seus filhos em todos os lugares, mais de 8 bilhões de pessoas não entendem o que a palavra de Deus diz. Parece difícil entender, mas é uma verdade. Há um texto, segundo o livro de Pedro, perto do Apocalipse, se você puder abrir. Segundo Pedro 3, três, 14 até o 16. Olha o que é que Pedro disse. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Pedro está dizendo sobre santificação, que eles deveriam buscar uma vida com Deus, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E agora Pedro vai falar de Paulo, olha que interessante. Como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quantas cartas Paulo escreveu? 14 do Novo Testamento. Agora olha o que Pedro vai falar para ele. Vai falar a respeito dele. Ao falar Paulo acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria perdição ou destruição. Pedro, apóstolo, israelita, convertido, um homem de Deus, conhecia hebraico, conhecia aramaico, conhecia grego, viveu com Cristo. Ao ler os escritos de Paulo, Pedro diz: Paulo tem textos que são difíceis de serem entendidos e interpretados, que os indoutos, o que são os indoutos? Os que não estudam, os que não buscam. Os indoutos torcem para a sua própria perdição ou destruição. É possível torcer, é possível ler a Bíblia e estar entendendo algo que Deus não disse? É possível? Claro. Pedro está dizendo isso. E por incrível que pareça, a grande divisão do mundo cristão hoje está muito pautada em cima das interpretações de Paulo, em cima das interpretações de textos que são um pouco mais complicados para serem entendidos. Mas o fato é, a Bíblia não é um livro simplesmente para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado e interpretado. Claro, existem textos simples que uma criança lê e entende, mas existem muitos textos que precisam e que requerem de um estudo mais profundo. Vocês sabem que existem, eu não vou falar isso como crítica, apesar de ser até certo ponto engraçado o que vou dizer, não falo para debochar nem para criticar, mas é uma realidade. Existem grupos religiosos, por exemplo, que quando o pregador chega no púlpito, todos oram, e o pregador ora pedindo que Deus dê uma mensagem. Então a Bíblia é aberta, um dedo é colocado, e o pregador entende que é esse texto que tem que ser pregado, que isso é ser dirigido pelo Espírito. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer em algum momento, mas via de regra não é isso. Estudar e examinar as Escrituras não é isso, abrir e colocar o dedo, mas é estudar a Bíblia inteira
E é dito que um pregador abriu a sua Bíblia, e quando abriu exatamente naquela página entre o Antigo Testamento e o Novo, e a página estava em branco. E o pregador disse: Deus não tem nada para nos dizer hoje. E fechou a Bíblia e terminou o culto. Pode parecer engraçado, mas isso é algo real que acontece. Deus não nos deu a sua palavra para que seja simplesmente lida de forma superficial. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A carta que Paulo escreveu aos Romanos foi escrita para quem? A carta que Paulo escreveu para os Gálatas foi escrita para quem? A carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi escrita para quem? Estou perguntando, não é pergunta retórica. Alguém sabe me dizer? Para quem Paulo escreveu Romanos? Para quem? Para os romanos? Para você? Estamos divididos? Paulo escreveu a carta aos romanos para os romanos. Ele nem sabia que você um dia ia viver. Paulo não sabia. Ele escreveu a carta para os romanos, primariamente falando. Mas Paulo também sabia que Deus poderia utilizar os escritos. Mas ele não escreveu para outras pessoas. Ele escreveu para os romanos, para os gálatas, para os filipenses, para os tessalonicenses, para a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. Uma carta pessoal, 2 cartas para Timóteo. E se eu e você primariamente queremos entender a Bíblia, temos que entender alguns pressupostos. Por exemplo, há um texto que Moisés diz que o homem deve usar roupa de homem e mulher deve usar roupa de mulher. Qual é a roupa do homem? Qual é a roupa da mulher? A gente pensa com que cabeça? Com a cabeça de hoje. Mas qual era a roupa da mulher e do homem no tempo de Moisés? Vocês sabem? O homem vestia como se fosse um vestidão, uma túnica, e a mulher vestia uma calça por baixo e uma túnica por cima. O objetivo da roupa estava ligado à decência. Nós temos que, no tempo da escritora, por exemplo, Ellen White, ela disse que os cristãos não deveriam tomar cuidado ao tirarem fotografias. E você pensa, não pode tirar fotografias? Por que ela aconselha não tirarem fotografias na sua época? O custo de uma foto era algo absurdo. E a preocupação dela era, não gastem o dinheiro da vida de vocês com fotografias. A Bíblia possui textos que podem parecer difíceis, e são difíceis, mas que necessitam de estudo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, de Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia em Atos 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 não pode ser interpretado, ou não é tão facilmente interpretado só lendo. Claro que, se for uma leitura atentiva, poderá ser entendido, mas se fosse um texto simples, 99% do mundo cristão, 99% do mundo cristão interpreta Atos 10 de forma errada. E parece ser presunção isso, não é presunção. Mas não estudam, não entendem o contexto, não leem. Estou pegando um texto, existem vários textos. Em Atos 10, eu vou colocar vocês no contexto, porque é longo o capítulo. A gente não vai ler inteiro agora. Mas Jesus havia ressuscitado, havia voltado para o Pai, o Espírito Santo havia vindo
conduzir os discípulos. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, como eu disse, ele atua de forma legal, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora, ao Jesus morrer na cruz e pagar o preço, agora Deus tinha total autoridade e liberdade para atuar. Eu acabei não dizendo isso. E agora Pedro estava em algum momento pregando o Evangelho dentro da sua região onde vivia. E Jesus havia dito para os discípulos que eles deveriam pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas por mais que Jesus tivesse dito para os discípulos que o Evangelho deveria ser levado aos gentios, os discípulos não entenderam isso. Jesus havia feito alguns milagres fora de Jerusalém para mostrar que existiam outros filhos dele em outras terras. Os discípulos não entenderam isso. E Jesus precisava dizer para Pedro que ele tinha que pregar o Evangelho para essas pessoas. Por que os discípulos não entendiam isso? Porque o povo de Deus, ao longo das épocas, quando se misturava com outras nações, se deixavam sempre serem influenciados e acabavam se afastando de Deus, a ponto de terem sido levados para o cativeiro. E essa cultura de separação entre judeus e gentios permanecia, mesmo após Jesus ter feito milagres com o servo do centurião, com a mulher de Tiro e Sidom, curando a filha que estava endemoniada. Jesus havia feito milagres, mas eles não haviam entendido. Então, Deus dá uma visão para Pedro. Versículo 9, capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Meio-dia, hora sexta. Estando com fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro e disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Parece que Pedro sempre precisa de 3 vezes, não é? 3 vezes Pedro viu isso. O que estava naquela visão, naquele suposto lençol? Animais limpos e animais imundos, segundo Levíticos 11. Estavam os 2 tipos de animais. Queridos, só para lembrar vocês, que a distinção de animais limpos e imundos é uma distinção antediluviana. Noé já escolheu os animais para entrarem na arca, 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. A divisão de animais limpos e imundos não é da era mosaica. Moisés, ele detalhou em Levíticos 11 quais eram os animais, aves e peixes que deveriam ou não serem comidos. Na verdade, a alimentação do ser humano nem deveria ser carne, deveria ser uma alimentação vegetariana. A alimentação do Éden é assim. Mas após o dilúvio, não havia alimento vegetariano. Então Deus agora divide, dizendo: não é pecado comerem animais limpos, mas não como os imundos. Havia uma distinção clara. E Pedro agora vê os 2, e ele diz assim: Senhor, eu nunca comi nada comum ou imundo. Uma primeira coisa simples: 99% do mundo cristão, envolvendo católicos e protestantes e evangélicos, e na verdade, não só, estou falando dos cristãos porque tem a Bíblia como base, mas o mundo inteiro não considera essa orientação de Deus. Mas aonde está o versículo que as pessoas leem e interpretam que as leis dietéticas de Levíticos 11 foram abolidas?
está no versículo 15. Segunda vez a voz de Deus falou: o que Deus purificou, não considere comum. Todo mundo pega esse versículo e fala assim: olha, Pedro viu animais limpos e imundos. Aí Pedro disse: não como, nunca comi, nunca vou comer. E todo mundo interpreta que Deus fala assim: Pedro, pare de considerar animais limpos e imundos como animais que não podem ser comidos. Pedro, o que Deus purificou, não está liberto disso. E todo mundo usa esse versículo para dizer assim: Deus purificou. Deus falou para Pedro. Pedro falou que não comia, e Deus chama a atenção de Pedro, dizendo assim: não, Pedro, não considere do jeito que você está pensando, não é mais assim. Eu purifiquei. Não parece ter sentido pelo versículo? Sim ou não? Não parece? Se eu parar a leitura aqui, está tudo certo. Posso comer, Deus purificou. Não tem nada mais comum. E olha, eu estou pegando um texto, queridos. Olha para mim, em nome de Jesus. Eu estou pegando um texto para dizer que 99% do mundo, e do mundo cristão, não interpreta esse texto de Pedro como tem que ser interpretado. Esse acontecimento de Pedro. Agora, vamos observar algumas coisas. Primeiro, o que é que Pedro ouve de Deus? Levanta, mata e come, certo? O que Pedro responde? Senhor, eu jamais comi coisa alguma. O que está escrito no versículo 14? Comum e imunda. Pedro não fala: eu jamais comi algo imundo, ponto. Ele fala comum e imundo, ok? Se eu não estudar, dá para tentar entender pela Bíblia, sim. Mas se você estuda, você entende melhor a cabeça de Pedro. Por quê? Na época de Pedro ainda, e antes da época de Pedro, no período intertestamentário, que vai do último livro Malaquias até João Batista, houve um silêncio profético, cerca de 400 anos. Ali surgiram muitos grupos religiosos, dentre eles os fariseus. E os fariseus, na sua preocupação de evitarem que o povo, ao se associar com gentios, não caíssem no erro que os seus antepassados caíram, de seguirem outros deuses, de abandonarem a Deus, eles criaram uma lei que estava ligado a essa associação com outros grupos que não eram judeus. O objetivo dos fariseus era criarem leis para evitar que qualquer judeu ou israelita entrasse em contato com outros povos. Então eles criaram uma das leis que dizia que se um animal, se um ser humano, se qualquer coisa limpa entrasse em contato com um gentil, se tornaria impura. Então, se um judeu, ao andar pelas ruas, ao se associar às pessoas, ficasse dentro da casa, não precisava tocar só, poderia tocar ou estar no mesmo ambiente, naquele ambiente onde o gentil colocou a mão nos móveis. Se um judeu entrasse e colocasse a mão aonde o gentil colocou, estivesse no mesmo ambiente que ele se tornaria impuro. Vocês se lembram em João 18, quando os fariseus, os líderes vão falar com Pilatos, e eles não entram aonde Pilatos estava. Eles falam: nós não podemos entrar aí, Pilatos. Por que eles não podiam entrar? Porque se eles entrassem onde Pilatos estava, eles se tornariam impuros cerimonialmente e não poderiam participar da cerimônia da Páscoa. Eles chamavam isso de contaminação por associação.
Entende o objetivo primário dos fariseus? Vamos criar alguma coisa para o israelita nem entrar na casa de um gentil, nem ficar perto de um gentil. Vamos criar leis para que, ao fazer isso, o povo de Deus não corra o risco de novamente se associar com eles e se afastarem de Deus. A intenção era boa, mas a maneira de se conseguir chegar lá não era boa. Então agora, por que Pedro está dizendo que se ele via no lençol alimentos imundos e não imundos, limpos, era só Pedro dizer assim, vou comer o limpo. Se o assunto fosse alimentação, depois eu vou dizer que não é. Mas vamos pensar em alimentação. Era só Pedro comer o alimento limpo. Entendem isso? E por que Pedro diz não como imundo nem comum? Porque o animal imundo, ao encostar no animal limpo, faria, na visão de Pedro ainda, que esse animal limpo se tornasse comum, impuro. E Pedro diz, eu nunca comi nada imundo e comum. Existem duas palavras em grego, akartartos e koinos, duas palavras diferentes, para impuro ou comum e outra imundo, e outro imundo. Duas palavras diferentes. Agora olha a resposta de Deus. Pedro diz, eu nunca comi coisa alguma comum e imunda, no versículo 14. Agora olha o que Deus diz no 15. Ao que Deus purificou, não considere comum. Deus não falou imundo. É ler o texto com calma. Duas palavras, comum e imundo. E Deus não toca no assunto do imundo. O imundo era imundo, sempre foi imundo e continuará imundo. É abominação para Deus, segundo Isaías diz. Quando o ser humano quer comer carne, por exemplo, de porco, Isaías chama de abominação. E agora Pedro ouve Deus dizendo para ele, Pedro, para de considerar o impuro por ser impuro. E aí Pedro termina a visão. Olha que interessante. Olha o versículo 28. Qual estava sendo o contexto aqui? Havia um centurião que estava buscando a Deus, que estava se entregando a Deus. Está no capítulo 10, nos primeiros versículos, depois vocês leem em casa. Esse centurião recebe de Deus uma mensagem, que ele deveria buscar a Pedro. Dois servos do centurião vão buscar a Pedro, e em paralelo a isso, Pedro recebe de Deus a missão, de que ele deveria ir com os dois. E se Deus não agisse assim, Pedro não ia entender que tinha que pregar o evangelho para os gentios. E olha o que ele diz. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, versículo 25. Vamos no 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, pelos dois servos e por Pedro, que levou um grupo com ele. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Só um parênteses aqui. Pedro é considerado pela igreja romana como o primeiro papa. E é interessante Pedro receber pessoas se prostrando diante dele, o adorando, e Pedro dizendo, levanta que eu sou o homem. Outro dia vi um argumento dizendo que os seres humanos devem se ajoelhar diante de algumas coisas, de algumas pessoas ou de outras coisas. E Pedro, que era Pedro, um homem de Deus, um apóstolo, disse, levanta, eu sou homem. Esse não é o sermão, só um parênteses. Falando com ele, encontrando muitos reunidos ali. E olha o que é que Pedro diz. Pedro fala com esse grupo inteiro e diz assim, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Está vendo aqui?
Está escrito. O que é que Pedro está dizendo? Que ele entendeu que a visão que ele teve nem era ligado à alimentação, mas era para que Pedro entendesse que ele não deveria considerar os gentios imundos ou não puros, impuros. Está aqui a explicação. Claro, ao entender a cultura, ao entender as leis dos fariseus, você consegue entender mais ainda o contexto, e ao entender o contexto, você entende o que Deus tem para você, claro. Mas o próprio texto, e vocês me dizem, pastor, ficou claro isso para vocês em primeiro lugar? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Se tiver, levanta a mão, eu explico. Ficou claro? Por que não fica claro para 99% das pessoas? Por que não fica claro? Sabe por quê? Primeiro, as pessoas só ouvem os seus líderes dizendo, Deus disse que purificou. E se o líder disse, está dito. Eu estou dizendo aqui só por dizer? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo e estão acreditando em mim? Não, vocês estão acreditando no que eu estou falando e que a Bíblia está demonstrando. Há uma diferença. Se eu paro no versículo 15, olha, Deus purificou, eu não quero mudar minha alimentação, quero continuar comendo o que eu quero dirigir minha vida, então eu vou achar um pretexto para continuar. Então o líder diz, olha, Deus aboliu, Deus não precisa mais. E todos dizem, se o pastor disse, ok? Não estudam, não meditam, não buscam interpretar as escrituras, não entendem os contextos, e você vai dizer, pastor, sou apenas um membro de igreja. Hoje, mais do que nunca, não faltam recursos para que nós estudemos a Bíblia. Você pode ter um dicionário bíblico, você pode ter, a própria igreja adventista, dentre outras denominações, tem um comentário bíblico. Isso hoje, a disponibilidade de termos recursos para estudarmos, agora, temos que querer estudar. Queridos, a nossa salvação não pode ser terceirizada. Você dá a sua senha, usuário e senha do banco para todas as pessoas que você conversa? Existem coisas na vida que não podemos terceirizar. Ninguém pode se alimentar por você, ninguém pode fazer exercício por você, ninguém pode dormir por você, ninguém pode estudar por você. Existem coisas que você tem que buscar. Um outro texto, para a gente aproveitar os minutos que a gente tem ainda. Olha o Atos capítulo 2. As pessoas entendem que em Atos 2, o batismo do Espírito Santo estava ligado a falar em línguas, certo? Mas olha que interessante, versículo 4 de Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando se deu essa cena? Jesus havia voltado para o Pai e havia dito assim em Atos 1, não se ausente de Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês serão batizados com fogo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre vocês. Os discípulos estavam no cenáculo, segundo andar de uma casa, orando, buscando a Deus, se entregando. Foram muitos dias de oração, de humildade, de entenderem que haviam negado a Cristo. E depois de passarem muito tempo em Cristo, em comunhão, em ligação, agora o Espírito Santo vem e encontra lugar no coração dos discípulos. E o versículo 4 diz, era a festa do Pentecostes. Pentecostes era o 50º dia que ocorria uma festa religiosa, um sábado cerimonial após 7 semanas de colheita, que davam 49 dias de colheita, o 50º dia, Pentecostes. As nações vinham, os povos vinham do mundo inteiro para agradecer a Deus pela colheita, ali em Jerusalém. Estavam mais de 15 nações ali, ou todas as nações debaixo da terra onde haviam judeus, que agora já não falavam mais o aramaico, não falavam mais o hebraico, mas eles vinham a Jerusalém, já haviam perdido a língua que os seus antepassados viviam, estavam há 600, 700 anos antes da dispersão pela Síria e Babilônia.
E o versículo 4 diz que todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 99% do mundo protestante, não, exagerei, não 99%, uns 70% do mundo protestante entendem que batismo do Espírito Santo está ligado a falar em línguas. Existem até os católicos carismáticos, que é a igreja católica, mas que entende que existe essa questão das línguas. O mundo pentecostal, sim, todos os pentecostais entendem que precisam falar em línguas, e que o batismo do Espírito Santo está ligado a línguas. Quantas vezes as pessoas chegam em mim, pentecostais, e falam assim para mim: vem me dar um carinho, vem me dar palavras de motivação, elogios com carinho, e diz assim: pastor João Paulo, você é um homem de Deus, já vi você pregando, já vi o conhecimento que Deus lhe deu, e falam muitas coisas para mim. Aí falam assim: só falta você falar em línguas. Se falar em línguas, aí não vai ter para ninguém, eles falam. Será isso? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é uma coisa, dom do Espírito é outro. Todo mundo coloca no mesmo pacote. Eu já compartilhei isso com pessoas que pregam o Evangelho, que diziam: nunca vi essa diferença. Fruto é uma coisa, dom é outra coisa. Fruto é caráter. Fruto do Espírito é, Paulo diz, Gálatas 5, 22 e 23, amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, não é? Fidelidade, mansidão, amabilidade, domínio próprio. Isso é caráter, todo mundo tem que ter. Isso é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito é cheio do caráter de Cristo. É o Espírito Santo nos levando a toda a verdade, fazendo a gente viver a verdade. Agora, 1 Coríntios 12, mesmo Paulo diz que o Espírito Santo dá dons para as pessoas, mas agora os dons ele dá segundo lhe apraz. O que é isso? Para um ele dá um dom, para outro ele dá outro dom, para outro dá outro dom. Fruto todo mundo tem que ter. João 15, 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Para ser discípulo tem que ter fruto. Mas para os pentecostais, para ser discípulo tem que falar em línguas. Vamos supor que eles estivessem certos. Será essa língua falada hoje a língua que... Porque foi em Atos 2 que foi... que tem, vamos dizer assim, que é o texto base para se falar em línguas. Olha que interessante. Os discípulos começam a pregar. Se você olhar o versículo 14, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz os advertiu. Por que Pedro vai levantar e levantou os outros 11 com ele? Se todo mundo entendesse o aramaico, por exemplo, Pedro levantava e fazia o sermão e ponto. Por que os 11 levantaram? Porque existiam pessoas de todas as nações, e todas precisavam entender na sua língua. E olha o que a Bíblia diz, versículo 6, versículo 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos da onde? De todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ver ouvir aquela multidão, a voz, afluiu a multidão, se possuíram perplexidade. Olhem agora, porque cada um que estava ouvindo, ouvia falar na sua própria língua. Olha o 8. Como ouvimos esses homens falar nas nossas próprias línguas maternas? É ler o texto. O que é que os discípulos, que língua os discípulos estavam falando? Na língua materna das pessoas que estavam lá de muitas nações. Por quê? Eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Agora tinham que pregar sobre Jesus. Pedro vai pregar depois sobre o Salvador.
A multidão vai se arrepender e quase 3.000 vão ser batizados, nessa sequência aqui de Atos. Então, qual era a barreira de comunicação? A língua. Então Deus dá o dom de línguas para quebrar a barreira da comunicação. Então os discípulos falam na língua deles. Mas existem textos de Paulo mais difíceis de interpretar? Sim. Pedro fala: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor... Não, então, as línguas que são faladas nessas denominações são línguas dos anjos. Mas olha a origem do dom de línguas, olha o objetivo pelo qual o dom de línguas foi dado. Era para falar em línguas conhecidas. Mas o sobrenatural ocorre nas igrejas e as pessoas entendem que se é sobrenatural é de Deus. Ah, mas quem fala em línguas, Paulo diz que edifica-se a si mesmo. Claro, se eu começar a falar aqui uma língua... Se eu falar mandarim aqui, provavelmente ninguém entende. Eu estaria me edificando, porque eu sei o que eu estou falando e Deus está me ouvindo, qualquer língua. Eu não vou estar edificando vocês, vou estar edificando a mim. Mas são línguas conhecidas. Mas se eu não quero, irmãos, fazer a vontade de Deus, e se eu não estudo, alguns não querem fazer a vontade de Deus, outros sinceros querem fazer a vontade de Deus, mas ainda não conheceram, porque não estudaram. É só examinar as Escrituras, como Jesus disse. Mas examinar com o coração aberto. Examinar buscando conhecer a verdade. Sabendo que quando a verdade é conhecida, como diz João 8,32, conhecida, guardada, vivida, compartilhada, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do erro, da mentira, das coisas que não vêm de Deus. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Estão me entendendo? O Senhor nos chama nessa manhã para estudarmos a Bíblia, para examinarmos as Escrituras. Queridos, não há salvação, não há adoração sem verdade. Em Mateus capítulo 15, Jesus diz assim: em vão me adoram, ensinando mandamentos de homens. Quando adoramos a Deus com sinceridade, claro, isso é importante, mas sem verdade, por mais que Deus nos ame, estaremos adorando em vão. Claro que Deus considera os sinceros, mas a sinceridade não transforma o erro em verdade. E no final dos tempos que estamos vivendo e viveremos diante de nós, a verdade e o erro, a diferença entre a verdade e o erro será uma linha tênue. A escritora Ellen White diz que somente os verdadeiros estudantes das Escrituras saberão discernir no final o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quando a gente conversa, eu já disse para vocês que cada vez mais me especializo em interpretação bíblica. É meu trabalho, é minha função, é meu prazer, é minha missão pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. E quando eu ouço o que as pessoas dizem, eu fico pensando que Deus realmente tem os seus filhos, mas que as pessoas que não estão pregando a verdade estão se especializando, Gilmar, em pregar a mentira. Outro dia vi um pastor famoso, quase 1 milhão de seguidores, pregando a respeito do que acontece com o homem depois da morte. Versículos fora do contexto, fazendo um malabarismo para tentar encaixar o que ele entende, o que acontece depois da morte. Para quem não estuda a Bíblia, impossível não acreditar, impossível. Ele usa, ele desvaloriza, ele ri, ele brinca, ele ridiculariza quem não pensa como ele. Mas só que ele coloca 8 passagens, 5, 6, 7, 8 passagens fora do contexto para dizer o que acontece. E se as pessoas não estudarem, vão segui-lo, talvez pelo respeito que tem para com eles, porque é um homem que
que é muito eloquente, fala muito bem, tem uma ótima postura, mas prega em verdades que eu e você, se não examinarmos as Escrituras, não entenderemos. Nós vamos terminar agora. O grupo acho que vai entrar, é isso? Vamos ter uma música final. Cris, nós vamos ter uma mensagem do grupo. Eu queria entender e fazer uma pergunta para vocês. Hoje não estou preocupado em pregar. Foi uma pregação com um pouco de estudo. Ficou claro que temos que estudar a Bíblia. Ficou claro que temos que examinar as Escrituras. Queridos, não é olhando para a Bíblia 5 minutos por dia que vamos entender o que Deus tem para nós. Precisamos gastar tempo. Precisamos buscar o estudo meditativo, reflexivo, se possível um comentário bíblico, se possível um dicionário bíblico, estudando bem a lição da escola sabatina com profundidade. Senão vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja que foi chamada por Deus para pregar o evangelho eterno. A última mensagem de advertência para esse mundo. E a mensagem está em Apocalipse 18, quando a mensagem, o alto clamor do terceiro anjo, é dito para que o povo de Deus saia de Babilônia, da confusão de doutrinas que não vêm de Deus. Que Deus abençoe você, a mim, nossa família, nossa igreja. Que examinemos as Escrituras. Essa semana estude a lição bem estudada. Vem aqui pela manhã no sábado que vem. Ore todos os dias, estude, medite. E o meu telefone está disponível para quem quiser me ligar, para o que precisar. Inclusive, se estudar a Bíblia e não entender algo, quiser conversar, estou disponível. Sou pastor dessa igreja, pastor de vocês. Não estou aqui disponível só sábado pela manhã ou quarta noite. Examinem, me liguem. Dúvida, pastor, não entendi, quero entender. Que Deus te abençoe. O grupo canta. Depois terminarei com uma oração. Que Deus te abençoe.